Tem a Geisa Botelho também, ela pergunta a seguinte questão: alergia alimentar dá reação nos braços como bolinhas e no rosto com mancha na bochecha? Olha, alergia alimentar é o seguinte, alergia alimentar é um quadro muito mais complexo do que a gente imagina. A gente pensa que a alergia alimentar pode causar sintomas simples, né? Até pode, mas a alergia alimentar, a maioria das vezes, ela envolve vários outros órgãos, né? Então, houve toda uma falácia em relação ao consumo de leite e de glúten, né? Ah, não vamos comer alimentos com glúten porque o glúten ele causa um processo inflamatório em todo mundo e isso leva a doenças neurológicas como Alzheimer, doenças reumáticas e assim por diante. A mesma coisa acontece com o leite. Isso é uma falácia, isso é notícia falsa, isso é fake news, tá? Isso é só realmente para vender dietas milagrosas sem fundamentação científica, tá? Então, você para ter uma alergia alimentar, você tem que ter um quadro clínico bastante definido, você tem que ter um acometimento de dois ou mais órgãos, ou seja, você vai ter uma diarreia com sintomas gastrointestinais, que evolui para placas avermelhadas no corpo, que pode evoluir para doenças respiratórias, que inclusive podem se agravar, levando a um estágio grave de acometimento do sistema cardiovascular, com queda da pressão arterial, com diminuição da frequência cardíaca, inclusive podendo levar até choque e anafilaxia. Então a alergia alimentar é uma coisa grave, é séria a alergia alimentar. Muita coisa se confunde com alergia alimentar. Particularmente, eu acho muito restritas as informações que você disse aqui para a gente poder chegar num diagnóstico. Você tem que procurar realmente um médico, fazer um histórico clínico muito bom, uma história clínica boa, um exame clínico bom, uma ectoscopia. O que é ectoscopia? Você analisar as feridas, as lesões que aparecem no corpo. O médico ele vai fazer isso direitinho, pedir exames complementares se ele achar necessário, ou até biopsiar a lesão, e a partir dali realmente ele vai poder te dizer se aquilo ali pode ser um indício de uma alergia alimentar ou não. A maioria das vezes quando envolve um órgão só não é, entende? A alergia alimentar ela se manifesta quando envolve um ou mais órgãos do corpo, um ou mais sistemas do corpo, né? Ou o trato gastrointestinal, com a pele, com a parte respiratória e assim por diante, tá bom? Mas é importante você ter uma avaliação precisa do médico que lhe assiste. E o médico ele vai saber fazer os diagnósticos diferenciais, eu sempre falo isso nos meus vídeos. O que chega à conclusão de doenças são os chamados diagnósticos diferenciais. Se você tem os bons diagnósticos diferenciais e você vai afunilando, vai tirando, isso aqui não é, 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 e afunila, aí você consegue chegar à doença que você quer fazer o diagnóstico, tá? É a mesma coisa da investigação de um detetive. O detetive, quando ele quer investigar um possível responsável por um crime, ele não vai numa pessoa direto, ele pega os principais suspeitos, né, o investigador, o policial, ele pega os principais suspeitos e ele vai descartando aqueles suspeitos até chegar a pessoa realmente que foi o responsável pelo crime. A mesma coisa acontece em medicina. A gente tem que ter os principais suspeitos para o problema que você está apresentando. E são chamados diagnósticos diferenciais. E a partir dali você vai afunilando até você encontrar realmente a principal causa. Então eu particularmente acho que nesse caso você precisa procurar seu médico e ele fazer os diagnósticos diferenciais e a partir dali encontrar a causa para o seu problema, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta.